Olá, meus alunos, ouvintes do meu canal. Eu sou o professor Greg e agora está se iniciando a aula sobre modelo atômico para podermos estudar os processos de eletrização, tá? Estudar eletricidade, então eu resolvi dar essa aula para vocês, tá? Fazendo um resuminho sobre o que é um átomo ou modelo atômico, tá ok? Então, pessoal, vamos começar por aqui, onde eu mostro aqui para vocês que o modelo atômico ele pode ter qualquer tipo de modelo, tá? Então, ou seja, ele pode vir nessa forma aqui como um cubo, ele pode vir nessa forma oval, ou seja, um átomo ele não tem um modelo específico, mas eles têm características específicas que eu vou explicar para vocês. Esse modelo atômico surgiu, né, no século V a.C., com Demócrito e Leucipo. Só que com o decorrer de uns anos, né, a gente sabe que, isso os professores de história vão comentar com vocês, que foram destruídos muitos conhecimentos que as pessoas adquiriram, né, e aquilo foi considerado uma heresia, né, e com isso foi destruído. Aí, muito tempo depois, tá? É que veio isso a partir de meados de 1800 que começou a reestudar essa questão do átomo. Mas, professor, vocês podem estar se perguntando por que a gente tem que estudar o átomo? O átomo é a menor partícula que podemos dividir qualquer matéria. Quer ver um exemplo? Essa lousa aqui, se eu dobrar ela, não vai ficar em duas partes? Se eu dobrar, essa dobra de novo não fica em quatro partes? E assim sucessivamente? O máximo que eu consigo dobrar essa lousa é até ela virar um átomo, tá? Então, o átomo, o que quer dizer a palavra átomo? Não divisível, ou seja, eu vou chegar em uma dimensão dessa lousa ou qualquer outra matéria, tá? Que seja compõe uma matéria indivisível, tá? Então, gente, em 1837, Dalton, vocês podem pesquisar aqui, vocês podem pesquisar depois na internet, melhor. Se aqui não der para ver, pessoal, ó, eu dito aqui para vocês, tá? O que foi que Dalton desenvolveu? Ele desenvolveu que os átomos, eles são esferas maciças, ou seja, eles são como se fosse uma bola de bilhar, tá? Você concorda comigo que você não consegue se dividir uma bola de bilhar, ela deixa de ser uma bola de bilhar? Então ele conclui isso, que um átomo não se pode dividir. Depois, agora no século 20, 21, veio algumas pesquisas dizendo que dá para se dividir o átomo, tá? Mas a gente não vai chegar nessa parte, tá certo? E ele descobriu algumas coisas, né, sobre o átomo. Lembre-se, para os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, do Imperial, vou cobrar algumas coisas disso aqui nas atividades de vocês, tá bom? Então, Dalton, ele descobriu o quê? Que eles são esferas maciças, são indivisíveis, impenetrável e indestrutível. Tá ok? E ele fez aqui uma soma de carbono mais oxigênio, que dá carbono e oxigênio. 3G, se eu tiver 3G de carbono e 4G de oxigênio, eu tenho 7G de carbono com oxigênio. E 5G mais 4G, eu posso também dizer que eu tenho 7G e 2G. Tudo bem? Que eles se misturaram. Então, o Dalton desenvolveu que o átomo ele é o modelo da bola de bilhar. Tudo bem? Ou seja, por que bola de bilhar? Porque se você não consegue dividir uma bola de bilhar. Então, ele relacionou com a bola de bilhar a questão do átomo. Tá bom? Agora, Thomson, ele já descobriu a questão das cargas. Tá? Ele já foi desenvolver, a partir, né, do século XX, aqui está em 1897, foi quando ele começou. Mas, quero que vocês prestem muita atenção. O átomo só foi considerado átomo de verdade a partir do século XX. Tá bom? Que depois eu vou ler com vocês aqui. A ideia, né, da matéria elementar do átomo só foi constituído no século XX. Tá ok? Com Thomson. Mas isso não quer dizer, não descartei
as pesquisas feitas antes, tá bom? Do século XX. Thomson, ele em 1897, ele descobriu que os átomos contêm cargas. Que tipos de cargas? As cargas negativas, positivas e as neutras, tá? Que são os elétrons, as cargas negativas, os prótons, que são as partículas de carga positiva, os prótons, e os nêutrons, que não têm carga. Tudo bem, pessoal? Que eu vou explicar isso para vocês. Então, ele descobriu que o átomo ele tem um modelo pudim de passas. Por que pudim de passas, pessoal? Imagina o seguinte, ó, vou desenhar para vocês aqui um pudim. Vamos desenhar um pudim aqui. Só que eu quero um pudim de passas, vocês concordam comigo? Aqui é a bandeja, tá ok, pessoal? Isso aqui é a minha bandeja, tá? Tá lá aquele seu pudinzinho gostoso e tal. E no meio, a mãe de vocês colocou uma passa. Tudo bem? Fez um pudim de passas e no meio vai uma passa. Para quem gosta de comida e gosta de pudim, eu amo muito pudim de passas devido também a isso. Brincadeira, tá? Mas eu gosto muito sim, tá? E ele chamou as cargas, né? O Thomson chamou as cargas negativas de elétrons, como eu tinha explicado para vocês, tá? E desenvolveu o modelo pudim de passas. Por quê? A sua passa que fica no meio vai ser o seu núcleo, onde vão estar contendo as cargas positivas e os prótons e os nêutrons. Tudo bem? Já entre o seu núcleo e a camada, né? Aqui é o núcleo, tá? Desculpa, aqui é o núcleo. No núcleo, tá? É que vai conter as cargas positivas e na sua camada é que vão conter as cargas negativas, tá? Essas cargas aqui, elas estão em constante movimentação, tá? Elas se movem por camadas, tudo bem? Aí é que vai entrar agora Rutherford, em 1905, tá? Onde, o que foi que ele fez? Ele pegou uma fonte radioativa de polônio, tá? E emitiu radiação aonde? Em uma lâmina fina de ouro, tá ok? O que foi que aconteceu? O que foi que ele descobriu? Quando ele emitia essa carga radioativa, que é positiva, encontrou-se com átomos de ouro, né? Que também tem uma carga positiva. Ou tem uma carga positiva, isso mesmo, tá? Ele tem uma carga positiva. E o que foi que aconteceu? Quando ele emitiu raios, teve átomos que se dissiparam. Por quê? Porque elementos com cargas iguais se repelem. Então, ou seja, ele emitiu carga positiva, as cargas positivas se encontraram com carga positiva e repeliram. E bateram, gente, em um anteparo. Ele colocou aqui. Acho que é anteparo de alumínio. Tá bom, pessoal? E com isso, ele descobriu que essas partículas são partículas alfas, partículas positivas, que bateram e repeliram. Tudo bem? Porque positivo com positivo repele, certo? Tudo bem, pessoal? Então, o que foi que Rutherford desenvolveu? Ele desenvolveu o desvio ou repulso dos prótons, tá certo? Então ele emitiu essa carga positiva, a carga positiva encontrou com o positivo e repeliu, tudo bem? Não foi só uma carga, tá? Então foram várias que ele descobriu aqui. Então bateu no núcleo e repeliu, tudo bem?
Aí, pessoal, explicado isso, eu quero dizer para vocês que nós tínhamos estudado o cálculo com números em notação científica, certo? Então, que representam números muito grandes ou números muito pequenos, tá ok, pessoal? Que a gente estudou, fez utilizando a potência de 10, tá ok? Por quê? Pessoal, qual é o diâmetro de um átomo? Um átomo, ele não é composto por camadas? Que eu falei para vocês, ó. Vou desenhar aqui o modelo de um átomo, tá? Modelo positivo, os modelos negativos. O átomo, ele contém camadas. Ok? E aqui ficam as cargas negativas. Tudo bem? Se repelindo. Certo? E eles têm aqui uma constante, que vocês vão ver isso em química. Ou já viram, não sei, tá? Mas o diâmetro de um átomo, pessoal, convencional, ele equivale a 10 elevado a 10 metros. Ou seja, um número muito pequeno. Tudo bem, pessoal? Beleza? E aí depois, né, com isso, a gente foi descobrindo, né, quais são as cargas que mais se repelem, não é verdade? E com isso a gente descobriu a força da gravidade, tá certo? Aliás, isso comprovou a força da gravidade, a força eletromagnética, a força forte, a força fraca. Tudo bem, pessoal? A questão dos quarks também, tá certo? Mas isso eu não vou cobrar de vocês, tá bom? Aí eu vou divulgar isso para vocês, tá? Desse livro aqui, da página 401, tá? Ele dá uma ideia do átomo para vocês aqui. Ele fala o seguinte, ó, que eu até destaquei aqui, tá? Que eu até passei um canetãozinho aqui, tá bom? Que eu tinha falado para vocês que esse autor é o Alberto Gaspar, tá bom? Falou o seguinte: a ideia do átomo como constituinte elementar da matéria tornou-se definitivamente aceita desde o início do século XX, que foi que eu falei com vocês. E, com ela, a convicção de que a eletricidade é uma propriedade de partículas elementares que compõem um átomo, né? Então, ou seja, a eletricidade é uma propriedade de partícula, tá? Então, ou seja, eletricidade são propriedades de partícula que formam uma corrente. Isso depois, futuramente, a gente vai ver, tá? E que compõem o átomo. Aí ele fala assim, ó. Os elétrons, partículas que contêm a carga elementar negativa, dispostas em camadas. Em camadas, tá? Que se assemelham a nuvens em torno do núcleo do átomo. Que se assemelham a nuvens. Lembra que eu falei para vocês que ele pode ter uma forma de uma nuvem? O átomo pode ter uma forma de uma nuvem, mas ele vai conter as suas camadas. Tá ok? E o seu núcleo positivo, né? O seu núcleo contém as cargas positivas e neutras, né? Que foi o que eu falei para vocês, que são os prótons e os nêutrons, tá? E ao redor dela vão ter as cargas negativas, que são os elétrons, dispostas em camadas, do núcleo até o fim da camada. Para vocês terem uma ideia, a dimensão, né? Se a gente for comparar o átomo, o seu núcleo com o próprio átomo, a dimensão, gente, olha só para vocês terem uma ideia. A dimensão é como se você estivesse comparando o estádio do Maracanã, como se fosse um átomo, e no meio do campo, uma bolinha de tênis. Então, ou seja, a bolinha de tênis é o núcleo, tudo bem? Que tem as cargas positivas e as cargas que não contêm carga, né? E os elementos que não contêm carga, tá? E
o estádio ao redor, as camadas, né? Imagine que ele fosse todo composto por camada, seriam as cargas negativas. Tudo bem? Então, essa é a proporção, como se fosse o Maracanã com uma bola de tênis no meio. Tá ok? Aí, só terminando de ler aqui para vocês, tá? Aí ele fala o seguinte: os elétrons, partículas que contêm cargas negativas dispostas em camadas que se assemelham a nuvens em torno do núcleo do átomo, e os prótons, partículas de carga elétrica positiva, localizadas no núcleo. Veja a figura. Então ele vai dar uma figura aqui para vocês. Tá ok? Então, pessoal, essa foi uma breve explicação, tá bom? Não deixe de curtir meus alunos para ter presença e digitar o nome de vocês lá que vocês assistiram, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula e ok. Tchau, tchau.